Tudo bem? Tudo ótimo, que bom estar com você mais uma vez, falando aí, né, sobre o futuro do trabalho e o trabalhador. Como você já disse, um tema em completa ebulição, especialmente diante dos desafios trazidos aí pela crise instaurada pelo coronavírus, né? Trouxe uma crise sanitária, uma crise de saúde, uma crise social e uma crise no mundo do trabalho. Realmente as relações já vinham sofrendo aí mudanças significativas que foram aceleradas por conta do momento da nossa história. Esse tema de hoje é um tema que eu tenho bastante paixão, é um tema que eu estudo já há pelo menos uma década e estou muito feliz de ter hoje pessoas com competência, know-how para tratar desse tema conosco, né? Os nossos painelistas hoje, pessoas aí com reconhecimento em todo o território nacional, referências, o Dr. Ronaldo, especialmente, meu amigo, com vários livros publicados a respeito aí dos sindicatos. Dr. Ronaldo, boa noite. Que bom ter você aqui conosco. Dr. Ronaldo, que é procurador do Ministério Público do Trabalho, é o coordenador da CONALES, que é a Coordenadoria da Liberdade Sindical do Ministério Público do Trabalho, e também está à frente do GT Covid-19. Boa noite, Dr. Ronaldo. Boa noite, doutora Vivian. Parabéns pelo evento. Muito profícuo nós estamos dialogando com um tema tão difícil que é sempre o futuro do sindicalismo. Eu quero também agradecer a todos que estão nos assistindo. Isso, temos também para colaborar aí no debate o José Gozzi. O José Gozzi, que é um sindicalista atuante, referência. É um prazer ter você aqui conosco, presidente da Pública Central de Servidores. Obrigada, José, por ter aceito o nosso convite e estar conosco hoje. Que bom, muito bom estarmos juntos discutindo a questão do sindicalismo, da minha parte especialmente porque é o sindicalismo do serviço público, um sindicalismo preocupado não só com o servidor público, mas com o serviço público, com a prestação de serviço para a sociedade. E temos também o Sérgio Ipoldo Guimarães, coordenador do Sindicato dos Radialistas do Estado de São Paulo. Seja bem-vindo, Sérgio. Boa noite, doutora Vivian, boa noite aos colegas. E é um prazer, agradeço o convite e um desafio, né? O momento que a gente está vivendo, né? A gente vai acompanhar aí no decorrer do debate, os desafios não são poucos, não. Pois é, quando nós pensamos esse tema, né, a princípio, como o Sérgio já antecipou, seria um evento presencial em Campinas, nós teríamos um dia todo para discutir o futuro do trabalho e do trabalhador, e encerraríamos aí com o futuro do movimento sindical, dos sindicatos, porque é uma organização que foi fragilizada aí ao longo dos anos, especialmente a partir da reforma trabalhista, e que, de repente, com a Covid-19, ganha um protagonismo que até nos era inesperado, né? Eu advogo para sindicatos aqui no interior do estado de São Paulo, e eu tenho percebido aí realmente que os sindicatos têm encontrado uma demanda inesperada diante das alterações legislativas recentes, tem novamente conquistado um espaço que outrora lhe fora suprimido, e eu acho que isso é muito importante. Tenho diversos amigos advogados que já estão me mandando mensagem aqui, que estão conosco. Isso foi estranho, mas agora usar máscara já virou hábito. E sem mais delongas, para a gente começar a nossa conversa... Vivian, só eu queria informar os nossos internautas também, que os internautas aí também fazem parte das nossas transmissões, então a gente faz transmissão aqui com recursos de TV, mas fazemos web, então os internautas são muito bem-vindos com perguntas, com mensagens de boa noite, de presença, aqui a Sandra Regina, o José Adroaldo, o Carlos Alberto Beltrame, né? Então, são todos muito bem-vindos, assim, podem deixando as suas mensagens. Vivian? Exato. Para a gente construindo esse debate, né? O tema é fascinante, o futuro dos sindicatos, algo novo, e vai demandar aí o exercício de pensamento de todos nós.
Para eu não me alongar, porque eu quero ouvi-los, os nossos painelistas, afinal, eles são as estrelas da noite, eu vou passar já a palavra para o José Gozzi. José, a palavra está com você. Pois é, a minha experiência com o sindicalismo aconteceu de uma forma bem diferente, porque eu sou do Judiciário de São Paulo como base, também temos a Federação das Entidades aqui no estado de São Paulo, associativas, e até surgir a possibilidade de sindicalismo no serviço público, na verdade, as entidades associativas faziam o sindicalismo. Nós chegamos a fazer, aqui no Judiciário de São Paulo, por exemplo, 3 greves, e não éramos sindicato, éramos associações. Portanto, ficamos muito contentes, adoramos participar quando foi permitido ao servidor público se sindicalizar, formar os seus sindicatos. Muitos foram formados, foi até um problema, porque às vezes nós tínhamos numa base 3, 4 entidades associativas e tinha que ser um sindicato. Então, nós vivemos essa experiência de forma que estes sindicatos e estas associações continuaram fazendo um trabalho sindical juntos. Infelizmente, os sindicatos hoje estão sofrendo muito com o atual governo, né? Aliás, começou até no governo anterior, né, do Temer, tentando derrubar realmente a importância do sindicato para os trabalhadores, para os sindicalizados. E hoje eu presido a Pública, e a Pública surgiu exatamente nesse momento. Nós vamos completar agora, no dia 10 de agosto, 5 anos de existência. E, portanto, a Pública foi a única central que surgiu e vive até hoje sem ter passado pelo imposto sindical. Nós vivemos de contribuições das entidades e, como do serviço público e como nós tínhamos essa questão de sindicatos e de entidades associativas, hoje a Pública congrega sindicatos, associações, federações, confederações e movimentos ligados ao serviço público. Mais do que uma defesa que nós queremos fazer ao servidor público, a nossa preocupação é o serviço público. A diferença de ter um sindicato e uma central de servidores públicos é exatamente que o nosso trabalho é entre o governo e o cidadão, diferentemente do trabalhador da iniciativa privada, que tem o patrão e que a mesa de negociação é completamente diferente do serviço público. Então, importante para nós esta preocupação de que buscamos o estado do bem-estar social, porque somos servidores públicos. Está lá no artigo 6º da Constituição o direito que o cidadão brasileiro tem: transporte, educação, saúde, segurança, justiça gratuita, e todos esses direitos do cidadão chegam até ele exatamente pelas mãos do servidor público. Então, nós não conseguimos separar serviço público e servidor público. O nosso trabalho é sempre um trabalho de cidadania. A Pública, hoje, tem sérios problemas financeiros, claro, mas a Pública também está unida a todas as outras centrais. Fizemos um 1º de maio unificado, discutimos a questão dos sindicatos e dos trabalhadores virtualmente, já que no 1º de maio já não podíamos ter aglomerações. Estamos agora num movimento muito grande de Brasil pela Democracia, Brasil pela Vida, com todas as centrais. E num trabalho tentando reconstruir tudo isso que está sendo destruído pelo atual governo, especialmente pela parte econômica, pelo ministro Guedes, dos sindicatos. Tirar a importância do trabalho, o que para nós é muito preocupante. Veja bem, o que está acontecendo hoje no Brasil é uma péssima distribuição da riqueza nacional. Quem produz é o trabalhador. E, na verdade, o trabalhador, hoje,
os que estão empregados, os que conseguem estar empregados, ainda é o que está vivendo uma vida bem agitada, bem difícil. Imagine, então, todos aqueles que trabalharam, que produziram e que hoje não têm sequer essa riqueza dividida. E essa experiência aí do sindicalismo dentro do serviço público, houve bastante debate e nós procuramos montar aí um time de painelistas para trazer essa visão plural mesmo, sobre o que é sindicato, atuação do sindicato, atividade sindical. E eu quero passar a palavra para ele, que é doutor pela USP, professor. Na verdade, para mim, é uma referência, para mim e muitos outros colegas que advogam aí dentro de sindicatos, com direito sindical, diversas obras publicadas. Eu falo que o livro do Dr. Ronaldo, Sindicatos e Ações Coletivas, é meu livro de cabeceira. Então, eu tenho gratidão extrema por todos os ensinamentos que o Dr. Ronaldo já me deu, e eu quero ouvir o que ele tem para dizer a respeito do futuro dos sindicatos. Dr. Ronaldo Lima dos Santos, procurador do Ministério Público do Trabalho, hoje é coordenador da Coordenadoria Nacional de Liberdade Sindical e do GT Covid-19. Dr. Ronaldo, a palavra é sua. Muitíssimo obrigado, minha querida amiga Vivian. É sempre um prazer estar aqui dialogando com as entidades sindicais, aqui com os nossos colegas José Gozzi, Sérgio Ipoldo e o Sérgio Oler. É um tema sempre muito motivante, e sempre, né, Vivian, a gente tem que lembrar que eu tenho uma história muito carinhosa com os comerciários, né? Todo ano estou lá dialogando no café comerciário com o pessoal do comércio, né, o presidente Mota, Patá, então é muito gostoso. Tem uma ligação com as outras categorias também, mas a gente tem um trabalho muito intenso de diálogo social. Realmente sou professor da USP, sou procurador do trabalho, mas como o Gozzi colocou, né, também tem o meu vínculo aí com as entidades sindicais, né? Já fui metalúrgico, fiz Senai, estou aí, né, como o Sérgio Nobre, como o Miguel, né, passando pelo Senai, tornearia mecânica, fui bancário, e também, José Gozzi, eu fui também funcionário público, seja como oficial de justiça, seja como procurador do INSS. Então, passei por várias categorias, sempre filiado aí às associações, às entidades sindicais, e depois eu sei aqui o cargo de procurador do trabalho, professor da USP. Eu acho que também isso me dá uma riqueza muito grande, né? Eu me sinto muito próximo da classe trabalhadora, somos da classe trabalhadora, eu digo que só existem duas classes, a que vive do trabalho e a que vive da exploração do trabalho. Como eu vivo do trabalho, né, eu sou da classe trabalhadora, então é um prazer muito grande estar aqui. É um tema difícil, né? Nós não somos a mãe de Ná para adivinhar o futuro dos sindicatos, mas nós podemos fazer algumas considerações. E eu quero fazer até uma consideração muito positiva, nesses poucos minutos aqui que eu tenho para introduzir. Por que positiva? A gente tem que lembrar mesmo, como o nosso colega José Gozzi colocou, que os sindicatos vêm passando por um momento muito difícil, assim como a sociedade brasileira. Desde a Lei 13.467 de 2017, a reforma trabalhista, né, que retirou a base de sustentação financeira das entidades sindicais de forma abrupta, sem negociação, sem tripartismo, trazendo uma dificuldade muito grande, até porque eu costumo dizer, Gozzi, que isso foi uma mini reforma sindical, porque nós temos lá na Constituição Federal uma entidade sindical que representa associados e não associados pelas convenções coletivas e pela sua representação da categoria, da unicidade sindical. Então, nós temos um sindicato que, no âmbito constitucional, representa associados e não associados, nos acordos e convenções coletivas, firma essas normas coletivas para associados e não associados, e no âmbito infraconstitucional, a sua base de sustentação é só para os associados. E aqui eu não quero nem entrar em discussão se deve ser, qual é o tipo de sindicalismo, mas a discussão principal é que tudo isso deveria fazer parte, pelo menos, de um diálogo
tripartite com as entidades sindicais, negociando, fazendo a reforma, se fosse o caso. Nós temos aí a PEC 196, apresentada pelas centrais, mas se fosse o caso, fizesse uma reforma geral, holística, que considerasse todas as condições e os aspectos do mundo sindical. E não foi isso que ocorreu. Tirou-se um tripé, que é a base de sustentação financeira, erga omnes, mas deixaram a representação erga omnes e também a representação do sindicato aí erga omnes, ou seja, norma coletiva erga omnes, representação erga omnes, mas base de associação sindical só para associados. Isso causou uma desestabilização da negociação coletiva e da capacidade financeira dos sindicatos. E a gente tem que lembrar que esse ataque ele continuou. Todas as normas que saíram posteriormente à Lei 3467 de 2017, a reforma trabalhista, elas tocaram na condição sindical, enfraquecendo a MP 905, a MP 936, a MP 927, que está para caducar, todas elas previram lá um acordo individual prevalecendo em detrimento de uma negociação coletiva, como preconiza a Constituição, para algumas características ou condições de trabalho, como redução de jornada, redução de salários, daí por diante. Então, a gente verifica que tem esse processo ainda de desestabilização das entidades sindicais, o que deixa um pouco mais enfraquecido o mundo sindical. E uma vez me perguntaram, mas olha, no Brasil a negociação coletiva ela é fortalecida, porque o negociado prevalece sobre o legislado. Não é bem assim, né? Enfraqueceu-se as entidades sindicais materialmente, economicamente, e deram uma força jurídica que depende, evidentemente, de uma base financeira forte para mobilizar a categoria e até para envidar a greve, se fosse o caso. Então, tem um enfraquecimento nesse sentido. Mas eu gostaria, para não me alongar muito, porque é uma conversa introdutória, dizer que como que eu vou falar do futuro do sindicalismo? Dizendo que, apesar de nós estarmos no período de pandemia, que foi ignorada pelo governo federal e algumas esferas governamentais enquanto estava lá na China, na Europa, não tomamos as providências. Quando a pandemia chegou aqui, nós não tínhamos nem álcool gel, nem máscaras, tivemos que tomar medidas urgentes. No âmbito do Ministério Público, criamos o GT Covid-19. O que é o GT Covid-19? É um tipo de um gabinete de crise formado por todos os coordenadores e coordenadoras nacionais. Eu sou coordenador da Coordenadoria de Promoção de Liberdade Sindical, mas nós temos oito coordenadorias temáticas: Cor de Infância, que trata da criança e adolescente, a Codemate de Meio Ambiente, a CONAP, que é de irregularidades da administração pública. Ou seja, todos esses coordenadores e essas coordenadoras se uniram no dia 17 de março, um dia após a primeira vítima falecer, em decorrência da Covid-19, e montamos esse GT. Esse GT ele foi estruturado em 3 eixos. Articulação, onde nós coordenamos o diálogo com entes públicos, entes privados, acompanhando os projetos de lei, negociamos decretos estaduais, participamos de gabinetes de crise. O eixo mediação, onde nós negociamos com as entidades sindicais, tivemos protocolos belíssimos com as entidades sindicais, confederações de empregadores, de empregados. Vou dar exemplo aqui, o protocolo da Fila das Caixas, das filas da Caixa, do qual participaram os bancários nessa negociação. Agora tivemos um protocolo com o setor de combustíveis, onde conseguimos elaborar um conjunto de regras prevendo ali proteção à saúde dos trabalhadores. E teve um último eixo, que é a judicialização, com a propositura de várias ações públicas para o quê? Tutelar, no âmbito do GT Nacional Covid-19, emprego, renda, saúde dos empregados e também até sustentabilidade das empresas. Temos aí alguns projetos perante o BNDES até para prever aí cláusulas sociais nesses projetos. Bom, o que tem isso a ver com o sindicalismo, com o futuro do sindicalismo? O que eu percebi, Vivian, Gozzi, Sérgio, o que eu percebi nesse período? Que
Dizem que a pandemia é muito semelhante a uma guerra. Nós temos ali um inimigo e precisamos detê-lo e combatê-lo e contingenciá-lo com várias medidas. Então, a sociedade, num período de guerra, envida todos os seus esforços contra aquele inimigo comum. Os italianos diziam o seguinte: olha, esse período de pandemia só é comparável ao período da Segunda Guerra. Então, quando tem uma guerra, a indústria passa a fabricar tanques de guerra, passa a fabricar aviões, o governo passa a investir em setores essenciais para aquele momento, a sociedade fica mobilizada para esses esforços de combate a um inimigo. E o vírus, a pandemia, é uma situação muito semelhante. E dizem, e aqui que está a relação com o sindicato, que numa guerra há muita inovação tecnológica, há muita inovação científica e também no modo de proceder à sociedade. Eu vi nesse momento, Vivian, o quê? Que as entidades sindicais passaram, de um modo até premente, porque estamos numa pandemia, a implementar na sua atuação coisas que talvez demorariam 4, 5, 10 anos, não sei, vou citar alguns exemplos. As entidades sindicais passaram a atuar no âmbito da articulação, dialogando com os governos, seja governo federal, governo estadual, governo distrital, municipal, participando de comitês de crise para atuar em políticas públicas. Olha que interessante, saindo daquela pauta meramente de relação de emprego e de trabalho. Já estou quase terminando. Saindo daquela pauta da relação de emprego e de trabalho. Olha, as entidades sindicais passaram a aumentar as suas pautas de convenção e acordo coletivo, prevendo não só mais condições de proteção à saúde e emprego, mas também se preocupando com desemprego, com políticas públicas, com grupos de riscos, com o trabalho da mulher, com questões raciais. Então, nós temos esse incremento. Os sindicatos se encontrando com seus membros da categoria, verificando a base de diversidade e as necessidades. Tanto que nós temos várias cláusulas aí muito bem elaboradas de proteção à saúde. Os bancários têm exemplos muito claros disso, testagem. Uma coisa bem interessante que os sindicatos tiveram, e nós também aprendemos, né? O que nós estamos fazendo aqui? Uma união no isolamento. Isso é muito gostoso. O que os sindicatos conseguiram fazer nesse momento? Conseguiram ampliar suas bases de comunicação. Então, aquele jornalzinho na porta da fábrica, na porta do comércio, do banco, ele passou a não ser mais a principal forma de comunicação. O sindicalismo aprendeu a usar os meios de comunicação para se comunicar com a sua categoria, alcançando jovens. O setor de comércio tem muitos jovens, bancário, que usam essas tecnologias. E aí, uma coisa bem interessante, assembleias virtuais. Olha que interessante. Conseguir, claro que tem dificuldades, nós temos um grande problema aqui de inclusão digital, mas as entidades sindicais conseguiram fazer assembleias mesmo diante de políticas de isolamento e de quarentena. Tá? E algo bem importante, as entidades sindicais participaram de vários encontros e negociações coletivas envolvendo reconversão industrial, reconversão logística. Para terminar, o que é a reconversão industrial? É a transformação, né, da atividade produtiva de uma empresa, aqui no caso a indústria, que passa a não produzir mais aquele produto, um carro, uma automotiva, e passa a produzir aquele equipamento que a sociedade está precisando no momento. E nós tivemos aí várias empresas metalúrgicas, automotivas, que passaram a fabricar aparelhos de ventilação. E também nós temos a chamada reconvenção logística. Muitos trabalhadores, isso é notório, a gente vai continuar aqui, passaram a trabalhar no trabalho remoto, distante, telemático. E os sindicatos participaram disso. No GT, nós soltamos uma nota técnica, inclusive a nota técnica número 6, traçando diretrizes para auxiliar os sindicatos. Digo, para auxiliar, porque nós somos parceiros sociais. Inclusive uma diretriz sobre trabalho remoto dos professores. Por quê? Porque para ter uma reconversão industrial, uma reconversão logística, tem que ter negociação coletiva. O empregado vai fazer uma outra função, né? Ele vai trabalhar com outro produto, pode ter redução de jornada e de salário.
e também alterações que precisam aí de negociação coletiva. E para terminar, o que nós estamos vendo com muita intensidade, as entidades sindicais atuando nas dispensas em massa, junto com o Ministério Público. Temos muitas ações civis públicas, eu nunca vi os sindicatos proporem tantas ações civis públicas, e inclusive para barrar dispensas em massa. E muitas negociações que previram, primeiro, flexibilização, antecipação de férias, aplicação da 936, que já não é lá essas coisas, mas para evitar dispensa em massa. Vou citar um exemplo, a negociação dos aeronautas com o setor aeronáutico. A TAM, de 1.200 voos diários, passou a ter 60. Doméstico, não estou falando internacional nenhum. A Gol, de 1.100 voos diários, passou a ter 50. Ou seja, a Passaredo não teve nenhum voo diário. E as entidades sindicais trabalharam em negociações coletivas dificílimas, e a nossa aviação aérea foi a que menos desempregou no mundo todo. Olha que interessante. Então, como eu quero terminar? Dizendo que temos dificuldades, como o Gozzi colocou, temos dificuldades financeiras, normativas, há necessidade de discutirmos com mais clareza a sustentabilidade das entidades sindicais, talvez uma reforma sindical, mas eu nem apregou a reforma sindical, porque eu acho que isso tem que sair dos trabalhadores com os empregadores no diálogo social, mas os sindicatos conseguiram se fortalecer nesse momento. É o paradoxo da pandemia. Fortalecimento em tempo recorde, em um know-how que fica aí para frente, conseguindo novos associados, novas formas de comunicação, ampliando as suas pautas e criando identificação com a categoria. Me desculpe por alongar aqui, meu colega Sérgio, mas é que é difícil a gente falar em tão pouco tempo de um tema tão cativante, mas gostaria de ter passado essas palavras e agradecer aqui. Vivian, chama nosso terceiro participante. Foi excelente, doutor Ronaldo, sempre uma aula, né, para a gente, como quando você fala, e eu achei interessante aí o ponto do fortalecimento da parceria, né, sindicatos e Ministério Público do Trabalho. Realmente, o momento que a classe trabalhadora precisa de todas as entidades, todos os órgãos e todos os mecanismos em sua defesa, é fundamental ter essa parceria. E aí eu já vou passar a palavra, então, para o Sérgio Hipóldo Guimarães, que é o coordenador do Sindicato dos Radialistas do Estado de São Paulo, é um dirigente sindical bastante atuante, e eu quero ver o que ele tem para falar para a gente da percepção aí do futuro dos sindicatos, um futuro que nós já estamos vivendo. Sérgio, é com você. Boa noite, doutora Vivian, boa noite aos colegas. Sempre me perguntam, né? Os caras querem acabar com os sindicatos, governo, congresso, os patrões, e eu tenho dito que não. O que eles querem é um sindicato que aceite qualquer tipo de acordo. Por isso, para cima dos trabalhadores, desde antes mesmo da reforma trabalhista, nós tivemos lá a aprovação da terceirização de forma irrestrita, né? Depois veio a reforma trabalhista e depois a reforma previdenciária. Mas uma coisa que muito não se fala na imprensa é os ataques que estão sendo feitos no dia a dia no Congresso Nacional das regulamentações. A nossa profissão de radialista, ela é regida por uma lei federal, 6.615, de 1978. E ainda no governo Temer, ele baixou um decreto a pedido dos radiodifusores, né, os patrões de rádio e televisão, com um argumento pífio de novas tecnologias, e destruíram as funções. De 94, eles reduziram a lei para 25 funções. O que eles fizeram não foi nenhuma discussão de novas tecnologias, foi simplesmente acabar com a legislação, que a legislação nossa ela é única. Tem lá a questão do acúmulo de função, do duplo contrato de trabalho, está tudo colocado na lei. Quando eles mexem e acabam de 94 para 25, eles mexem também no acúmulo de duplos contratos. Quando eles aglutinam várias funções numa só.
temos mais que continuam existindo e vão continuar existindo por muito tempo dentro das rádios e televisão, mas agora sem o guarda-chuva da legislação do radialista, que prevê jornada reduzida de 5, 6 e 7 horas, né? Uma coisa que até hoje, em várias partes do mundo, ainda a classe trabalhadora ainda discute a redução de jornada. Nós já tínhamos isso desde 1978. E além dos acúmulos e duplos contratos de trabalho. Mas, eu estou falando da nossa profissão de radialista, mas no dia a dia eles estão acabando com todas as regulamentações que existem. Haja visto aquela fala do ministro do Meio Ambiente, quando diz, e ele não é, ele fala de todos, né? Vamos aproveitar que a imprensa só está olhando para o Covid-19 e vamos abrir a porteira para passar a boiada, né? Então, esse momento para nós, e a pandemia só prejudicou ainda mais, mas isso já vem de lá de trás. E foi criado um senso comum no nosso país de que todo sindicalista é bandido. E eu não sou bandido. Eu trabalhava 6 horas na empresa. Fui afastado para as atividades do sindicato e trabalho 15, 16 horas por dia, sem remuneração. Então, não é bem assim a coisa, né? Agora, como reverter isso? Né? Nós estamos, e a nossa categoria tem um pé nas privadas e na pública, porque nós também discutimos lá a Rádio TV Cultura, que é ligada ao governo do Estado de São Paulo. Estamos lá há 4, 5 anos sem reajuste salarial, porque o governo do Estado não autoriza reajuste, e ela tem uma questão lá que ela é híbrida, né? Quando convém, ela é privada, quando convém a direção da empresa, ela é pública. E temos também uma empresa a nível nacional, que é a Empresa Brasil de Comunicação, a EBC, que é fruto da antiga Radiobras, que no governo Lula criou-se então a EBC. E tem as praças em São Paulo, no Rio de Janeiro e Brasília. E nós negociamos em conjunto com os sindicatos de jornalistas e radialistas de dessas 3 praças, né? Então, conhecemos bem tanto a burocracia dos governos, porque no âmbito federal e no âmbito estadual negociamos, né? E tem lá o DEST, agora é DEST, né? O ACEST, que autoriza lá no federal, e aqui o CODEC em São Paulo, que quem autoriza e desautoriza os reajustes. Então, assim, para falar do futuro dos sindicatos, eu acho que a gente precisava voltar um pouco. E o movimento sindical perdeu uma oportunidade única na Constituição de 1988, quando deveria ter liquidado a fatura com relação ao imposto sindical. Porque esse ponto do imposto sindical é que fez com que as entidades sindicais se acomodassem ao longo dos anos. Então, você tinha sindicato que recebia o imposto sindical, recebia a mensalidade associativa, recebia a mensalidade assistencial, recebia a confederativa, então entrava um caminhão de dinheiro e não se preocupava com as bases, né? E isso foi que, aumentando esse senso comum de que era uma bandidagem o meio sindical, né? E eu não estou dizendo com isso que só tem honesto, não, porque em todas as categorias, em todas as áreas, você tem que separar o joio do trigo. Agora, uma coisa é fato, o que eles não podiam acabar com os sindicatos, porque seria um problema muito grande, né? Liquidar os sindicatos de uma vez. Então, vieram comendo pelas beiradas. Acaba o imposto sindical, aí veio das reformas, chegaram ao ponto de bloquear as mensalidades, que as empresas não podiam descontar a mensalidade associativa dos sindicatos. Nós tivemos que entrar com ações em 3, 4 empresas para garantir que o trabalhador tinha lá o desconto da mensalidade associativa. Então, isso... Aí, com o fim do imposto sindical, várias categorias que não tinham aquelas assistenciais passaram a exigir. Porque também, na fala do doutor Ronaldo, os sindicatos representam todos os trabalhadores, né? Agora, com essa confusão, com essa coisa de acabar o imposto sindical e tal, muitos sindicatos começaram a ir pela assistencial,
O que veio para cima da gente foi o quê? Não pode descontar de todo mundo, tem que ser ao contrário. O trabalhador é que tem que dizer, mesmo não associado, tem que dizer, eu quero contribuir. Então, assim, não é justo que só o associado contribua para a luta do sindicato. É uma luta, é um gasto tremendo, né, com funcionários, com parte de comunicação, e não é justo que os não associados não contribuam de alguma forma e tenham todos os direitos da convenção coletiva de trabalho. Nós mesmos estamos brigando com o sindicato patronal aqui em São Paulo há 3 anos, e essa cláusula eles não querem aceitar, mesmo tendo lá o trabalhador a oportunidade de fazer a carta de oposição. Ele não é obrigado a contribuir. Mas enfim, eu acho que para frente a forma de organização, no meu ponto de vista, ela vai ter um pouco de dificuldade, porque nós batemos sempre na tecla do local de trabalho. Essa conversa ela tem que acontecer no local de trabalho. Essas ferramentas aqui, elas ajudam bastante, o boletim do sindicato ajuda, o carro de som ajuda, mas com as novas modalidades, e agora quando acabar essa pandemia, muitas categorias, muitos trabalhadores vão ter o seu contrato de trabalho mudado, alterado para o tal do home office. E muito desemprego também. Agora, não vai ter outro jeito. Nós temos que conscientizar os trabalhadores que ruim com os sindicatos, muito pior será, haja vista os milhões de acordos individuais que estão sendo assinados pelos trabalhadores de forma individual, que o trabalhador não tem a menor chance de dizer não ao seu patrão. Obrigado, Sérgio, meu xará. Queria também comentar, né, que a gente estamos com uma audiência muito boa, numa comunicação que eu chamo em rede, né, o evento de hoje está nas redes do Fala Comerciário, da Pública, do Sindicato dos Radialistas, da Agência Servidores, né, então é uma soma de públicos e também muito importante, é um tema que pode ser tratado de maneira transversal. Inclusive, fica aqui uma recomendação, né? Quem me conhece sabe que eu atuo bastante na comunicação de entidades e sindical, que é justamente somar temas de convergência, né? Para que possa ampliar audiências e trazer interesses também diferentes, porque acaba sendo também uma ação política. Um setor ouve sobre o outro e acaba se somando, se reconhece, se familiariza. Então, acredito que é bem importante, inclusive, essa aproximação entre trabalhadores do setor público e do setor privado. Né? Já temos participações, né, de várias pessoas também aqui, obrigado. Vê só, pessoal da área pública aqui também presente, eu sei que tem pessoal do Anfip assistindo, pessoal do ATEM Sindical também assistindo, né? Pessoal dos sindicatos comerciários de pelo menos 3 cidades, aqui Campinas, também Santa Bárbara do Oeste, todo mundo bem-vindo, também aqui de radialistas também estão se manifestando. Muito bacana também. Viviane, se me dá a permissão, vou fazer uma primeira pergunta, mas assim, não rodada, né? Vou fazer uma pergunta inicialmente mais para os presidentes dos sindicatos, mas enfim, ou também se o Ronaldo quiser comentar, como fez o histórico o Sérgio, né? Não sei se foi pela descrença na política também, de vários anos aí, que as pessoas tinham grandes expectativas com a nova Constituição, com a democracia, etc. e tudo. E se por acaso houve algum desencanto e do próprio sindicatos acabaram contaminados por esse processo com a política, porque é muito difícil o trabalho de sindicalização de uns anos para cá, né? Muito difícil, houve um certo afastamento. Ou se é também questão geracional, que é essa geração que hoje está trabalhando, jovens, como falou o próprio Sérgio, né, em vários setores, se por acaso eles já nasceram, digamos, com o mundo meio pronto, com vários benefícios e vantagens, né, não participaram de muitas lutas, então eles não veem muito sentido se sindicalizar. Mas assim, um minutinho de opinião rápida de cada um, começando pelo Sérgio. Vou inverter a ordem aqui do final. Sérgio. Olha só, o nosso sindicato tem uma política de total independência, né, de patrões, de governos, e total autonomia aos partidos políticos, né? E o que eu acho
minha opinião, né, que foi um erro, na nossa opinião, o atrelamento das centrais sindicais aos partidos políticos. Isso, no nosso ver, acho que foi uma coisa assim que... Porque você, nas categorias, todas elas, quando chega no período eleitoral, é comum trabalhadores se candidatarem, né, a vereança, a deputado, a qualquer cargo eletivo, e não dá para você ter a entidade sindical apoiando A ou B, tá certo? Então, isso, na nossa categoria, que sai muito radialista, sai candidato. Nós já tivemos um radialista, inclusive na direção do sindicato, que saiu, foi vereador, foi presidente da Câmara no interior de São Paulo, e nós nunca tivemos nenhum atrelamento com isso. Cada diretor que queira lá apoiar, contribuir financeiramente, faça do seu bolso. Nunca a entidade teve qualquer acordo com nenhum partido político. Claro, apoiamos todos os partidos de esquerda, é lógico, né? Somos, como o doutor Ronaldo bem disse, somos trabalhadores e pertencemos à classe trabalhadora. E a nossa categoria, e posso falar dos jornalistas também, porque nós trabalhamos dentro do mesmo local de trabalho, é um problema muito sério que eles não se veem enquanto classe trabalhadora, enquanto peão. E isso é uma dificuldade no dia a dia que a gente tem, tanto de sindicalização, tanto nas campanhas salariais. Então, assim, nada de atrelamento. O atrelamento, eu acho que levou a esse descrédito dos trabalhadores com relação ao seu sindicato. Cose? Falarmos da política entre os trabalhadores, porque, na verdade, qual trabalhador foi eleito realmente pelos trabalhadores e está lá em defesa dos trabalhadores. Os trabalhadores elegem alguém sempre que diz que está sendo eleito pelos trabalhadores, mas não está lá no Congresso pelos trabalhadores. Nós temos hoje um péssimo Congresso. Eu reclamava muito do Congresso passado. Houve 50% de mudança entre deputados e senadores, o Congresso piorou. Não está o pai, está o filho, não está o filho, está o neto. São famílias que estão sendo eleitas não para defender o trabalho, não para defender o trabalhador. É isso que nós temos que mudar. Como o Sérgio colocou, eu também sou contrário a que o partido político venha para o sindicato. A pública é pluripartidária, não aceita um partido político dentro da nossa central, mas defendemos que seja criado uma base eleita de servidores públicos, uma base eleita de trabalhadores. Isso é muito importante. Não adianta só ter eleitos aqueles que vêm pela família, ou que é da indústria, ou que é do comércio. Nós temos que ter representação do trabalhador, representação do servidor público. E agora a questão do futuro do sindicato, veja só, a legislação já vinha derrubando o trabalhador, derrubando o servidor, derrubando os sindicatos, aí chega a pandemia, o que piorou tudo ainda, porque o que a gente descobre é que os atuais governantes e uma grande maioria do Congresso sequer está preocupado com a vida. Como é que pode estar preocupado com o trabalho, com o trabalhador? Não está preocupado com a vida. É isto que nós temos que mudar. Como servidores públicos, eu sempre defendo que nós temos a obrigação de criar um país melhor. Obrigação. Nós estamos tão ligados ao cidadão que nós somos a ponta dessa mudança que tem que acontecer no Brasil. E essa mudança passa realmente por termos representantes no Congresso. Ronaldo? Obrigado.
Eu acho que o Sérgio colocou uma coisa interessante. A gente faz uma meia-culpa, evidentemente, enquanto movimento sindical, falando até porque tem um histórico aí muito íntimo com o movimento sindical, que nós tivemos realmente a oportunidade na Constituição de 1988 de dar um formato um pouco mais plural, se assim desejado, ou inclusive trazer mecanismos de mais efetividade da representação e da representatividade sindical. E aí, inclusive, na questão do financiamento. Mas eu quero lembrar, Sérgio, que também em 2005 nós tivemos o Fórum Sindical, né? Nós tínhamos uma situação propícia para tentar fazer uma reforma sindical ali também. Eu me lembro que saiu a PEC 365, 2005, que previa ali, inclusive, uma alteração da Constituição para se prever a contribuição pela própria Assembleia e daí por diante. Nós deixamos passar esses dois momentos, mas também a gente não pode colocar, né, a culpa na vítima do que os movimentos sociais estão sofrendo. Quando você fala, mas o sindicalista é visto como bandido, eu não coloco bem assim, mas acho que o sindicalismo sofre no Brasil a mesma versão de todos os outros movimentos sociais. A gente não pode esquecer que o sindicalismo é um movimento social, né, e sofre toda a versão que é delegada aí pela sociedade aos movimentos sociais, né? Que recaem sobre os movimentos sociais e também sobre o sindicalismo. De qualquer forma, há necessidade realmente de criação de mais bases de identificação com os novos sujeitos, com as novas necessidades dos membros da categoria. Nós temos aí questões que precisamos criar pautas identificatórias. Por exemplo, trazer mais a questão racial para as convenções coletivas, a questão de gênero, LGBTQIA+, né? Nós temos aí uma sigla um pouco maior, a questão dos deficientes, a questão do jovem no mercado de trabalho, o ingresso, esse jovem desempregado, até ampliar para o desempregado. Então, nós temos aí várias pautas que precisam ser ampliadas, evidentemente, que até para que o sindicato se fortaleça nesse processo. E a gente não pode esquecer que o sindicalismo é um movimento social e que o ser social é um ser político. O sindicalismo, como você bem colocou, Sérgio, não se deve fazer a sua política partidária, mas também deve prezar para que a classe trabalhadora tenha os seus representantes no Congresso, na Câmara dos Deputados, no Senado, porque, afinal de contas, tem que ser plural. Se não houver representação da classe trabalhadora, eu sei que não foi isso que você colocou, pelo contrário, a gente só está dialogando os limites, mas é muito interessante que nós tenhamos esses representantes, senão a gente não tem como fazer oposição, ou pelo menos trazer as propostas da classe trabalhadora dentro do Congresso Nacional. E vale até lembrar, vocês que são sindicalistas, que hoje o sindicalista fica muito mais no Congresso do que na porta do comércio, da porta do banco, da porta da fábrica. Então, isso demonstra a necessidade tanto dessa luta. Eu falo, o sindicalismo hoje é muito difícil, porque tem a porta do comércio, a porta da fábrica, tem a questão do judiciário, a gente se fortalecer muito perante o judiciário, muitas séries jurídicas. Os comerciários, eu sempre elogio, porque todo ano faz um congresso com todos os advogados, porque a gente não pode perder a luta jurídica. Hoje é muito importante. Nós temos aí nas contribuições sindicais o precedente normativo 119 do TST, a súmula 666, não gosto nem de falar esse número, né? Quem conhece, do STF. Então, a gente precisa lutar, a gente está perdendo muito em dissídio coletivo, o dissídio coletivo está ficando muito desfavorável às entidades sindicais. Então, a gente tem que fortalecer a luta jurídica, a luta parlamentar. Nós perdemos muito, quando eu falo nós, a classe trabalhadora, os movimentos sociais, e até representantes, né, do próprio Ministério Público, por assim falar. Então, nós perdemos muito, e os sindicalistas hoje, os presidentes centrais de confederações, federações, estão no Congresso, lutando. E tem mais um item: a gente tem que trabalhar muito no âmbito internacional, não tanto na articulação internacional. Nós temos aí os acordos marco, o Banco do Brasil já tem acordo global, tem muitas entidades aí fazendo acordos globais, então a gente tem que internacionalizar mais a nossa luta. E outra coisa, controle de convencionalidade. A gente precisa atuar no controle de convencionalidade até para ter o resguardo da Organização Internacional do Trabalho e qualquer organismo internacional. Então, são as colocações aqui
dentro desse cenário aí da pergunta que Sérgio colocou. Passar para o mas antes só sublinhar que realmente eu acho que um dos desafios, procurador Ronaldo, é esse que colocasse, que é essa reidentificação e reconexão dos sindicatos com as lutas, as causas sociais, com as causas da sociedade e as causas das gerações também, né? E não adianta escolher apenas algumas causas para chamar de sua, o ideal são as causas da sociedade e monitoramento, né, contribuições para a sociedade a partir do monitoramento dos setores que trabalham, que atuam, né? Eu acho que tem várias causas aí que os sindicatos realmente podem se reconectar. Vivian? De tudo que foi dito aí pelos nossos painelistas, a minha percepção é que há um ponto comum, a falta de identidade da classe trabalhadora como tal. O Dr. Ronaldo até tem um trabalho brilhante falando aí da quebra do princípio da coletividade, como realmente essa identidade da classe trabalhadora foi sendo diluída ao longo dos anos. E eu vou pedir para vocês falarem um pouquinho do futuro, afinal de contas, o nosso tema é o futuro dos sindicatos. Como reconstruir essa ruptura que teve aí da identificação do trabalhador como classe trabalhadora? Se vocês teriam aí alguma ideia brilhante para a gente fazer com que o trabalhador, aquele trabalhador muitas vezes vulnerável, explorado, e está se dizendo aí empreendedor, né? É o que mais nós temos visto. Eu queria só pedir para a gente ser um pouquinho breve, porque a hora passou voando e nós já estamos com 55 minutos de live. Então, rapidamente, aí, como reconstruir a identidade da classe trabalhadora, fazendo com que o trabalhador se reconheça como tal? Vou passar primeiro para o Góes, então, voltando aí a nossa... O futuro do sindicalismo o Sérgio Ler colocou bem, nós temos que estar muito ligados a toda a sociedade. O futuro do sindicalismo é o futuro melhor do trabalhador. Não é um banco receber 1 trilhão e 200 bilhões de reais e um ministro dizer, numa reunião presidencial, presidente, nós temos que investir nas grandes empresas que dão lucro, porque as pequenas e as médias dão prejuízo. Isto nós temos que mudar. Isso é política. Não é política partidária, não. É política social. É redistribuição da riqueza do país. Tantas reformas foram feitas e a principal reforma que mudaria até o sindicalismo é a reforma tributária. Cadê a reforma tributária? É nisto que o sindicato tem que começar a pensar. O sindicato tem que começar a pensar o que eu faço, o que o sindicalismo vai fazer pela sociedade brasileira. Muito bem. Doutor Ronaldo, gostaria que você falasse um pouquinho a respeito disso, da identificação, falta de identificação, na verdade, do trabalhador como classe trabalhadora e como isso tem gerado a fragilização de todo o movimento. Eu acredito que é uma coisa bem interessante, que a gente vive um momento muito difícil para os direitos sociais, para os movimentos sociais, para o sindicalismo. A gente tem que lembrar também que o sindicalismo está vivo há 200 anos, desde o nascimento e a ascensão do sistema capitalista de produção. E a gente tem que lembrar que já passamos por períodos muito piores. Então, as primeiras leis, desde a Lei Chapelier de 1791 na França, que proibiu as coalizões e o sindicalismo, o Código Francês de 1810, que captou o sindicalismo como crime, depois uma fase de não regulamentação, chamada de tolerância, e nós estamos numa fase de reconhecimento jurídico, isso é um grande avanço. Então, o sindicalismo já passou por regimes totalitários, por regimes democráticos, por regimes semi-totalitários, e ele sobrevive. Nós estamos numa crise, e a crise também é um momento de a gente se reestruturar, do movimento sindical reestruturar. Às vezes é assim na vida. Uma crise nos traz outro... uma crise quebra a nossa estrutura de visão cristalizada num determinado momento, mas traz outras oportunidades. E eu acho que nesse período de pandemia, essas oportunidades já surgiram. Eu diria assim, a primeira coisa é tentar sobreviver nesse período. Eu não tenho dúvida nenhuma. Todos os movimentos sociais tentar sobreviver o máximo possível. E criando laços. O sindicalismo tem que voltar a ser um movimento social de massa.
seja criando aí as pautas, verificando quais são as novas necessidades, quais são os novos sujeitos que estão nas relações de trabalho. A metalúrgica de hoje não é mais a metalúrgica da década de 80, onde só tinha homens brancos héteros. Nós temos outras pautas. Isso cria uma afinidade, mostrar para o trabalhador, para a trabalhadora, por que se deve filiar, se associar ao sindicalismo. E para isso, né, o sindicato tem que conhecer quem o representa, quem ele representa. Isso é muito importante. E fora isso, eu acho que tem lutando na criação de pautas, lutando na tutela jurídica, tirando, seja nos tribunais, seja no Congresso, uma luta parlamentar, trazendo um pouco mais a internacionalização. E eu acho que nós temos ainda um futuro promissor para o sindicalismo, não sem dor, como nunca foi na história do sindicalismo, não sem dor, mas nós precisamos reestruturar esse sindicalismo, tá? Se vier uma reforma sindical, lutar para que a reforma sindical seja uma reforma dialogada, uma reforma que saia da sociedade e que não saia de um ator social só, muito menos o governo que estiver instalado na ocasião. Um futuro não sem dor, Sérgio. Como você acha que vai ser isso? Eu vou começar pela fala final do Dr. Ronaldo, da reforma, a reforma sindical que se aproxima aí, né? Começou o ano passado e mesmo durante a pandemia, as informações que a gente tem é que já teve pelo menos 1 ou 2 reuniões para discutir. Que aí, com o fim do Ministério do Trabalho, houve a necessidade de se fazer essa reforma. Agora, eu acho que não vai resolver muito a questão do sindicato com essa reforma. Vai melhorar para alguns. Por que eu estou dizendo isso? Porque na proposta, pelo menos a proposta que se tem inicial, é que sai da aba do governo, acaba aquela questão de carta sindical, de discutir lá dentro do âmbito do governo, e passam para ter uma comissão, e quem vai representar os trabalhadores são representantes das 6 maiores centrais. Se nós temos 11 ou 12 centrais, já tem uma injustiça aí. Mas vamos ver o que vai dar na discussão da reforma. Mas uma coisa que também não foi falado, e é importante, foi a questão do fim da ultratividade, né? Que essa coisa do fim da ultratividade, e nós estamos no meio dela nesse momento, que estamos há 3 anos sem fechar a convenção coletiva, ela é cruel porque você tem um outro fator que é o mútuo acordo ou a greve, que são as duas opções, né, as duas questões que você tem que ter, uma das duas, para levar para dissídio, e com todos os problemas que o Dr. Ronaldo já falou. Mas, se você não fecha uma convenção, porque o patrão quer retirar direito, você cai nessa questão do mútuo acordo ou na greve, porque o patrão não te dá o mútuo acordo. Eu lembro que há uns anos atrás, a primeira coisa que se fazia na primeira rodada de negociação era assinar o mútuo acordo, que qualquer um podia levar para a justiça. Hoje, ninguém dá mais mútuo acordo, nenhum segmento. E aí só sobra a greve. Agora, como fazer a greve nesses tempos que a gente está vivendo dessa conjuntura complicadíssima, mais ainda agora no meio da pandemia? Então, assim, eu bato na tecla de que nós vamos ter que resolver a questão da reforma sindical, nós vamos ter que resolver a questão do financiamento, como que vai ser isso. Na nossa opinião, deveria ser mais a questão dos sindicatos livres, né? E por ramo. Olha, vejo, mesmo nessa pandemia, onde vários sindicatos já fecharam, vários estão fechando, vários vão fechar, mesmo assim, você não consegue fazer discussão de unificação por ramo de categoria. Se você pegar o ramo de comunicação, nós temos 6, 7 sindicatos, e todo mundo se lascando nesse momento, e ninguém quer saber de largar o cargo, largar a estrutura, entendeu? Então, tem que partir para a discussão por ramo. Isso era uma questão de princípio lá atrás, nos anos 80, da CUT, das várias centrais, e se perdeu, porque cada um fica querendo usufruir do seu instrumento, e não estão percebendo que o instrumento está indo para o buraco,
porque não tem recurso e não tem nenhuma previsão de ter esses recursos. Então, acho que tem algumas coisas que essa coisa do fim da ultratividade foi uma paulada cruel naqueles sindicatos que lutam para manter os direitos da sua convenção coletiva. Bom, para encaminhar para o final aqui do nosso debate, o tema é muito rico, né? E acredito que daria muito mais tempo, tem muitas questões, mas uma justamente nesse desafio de olhar o futuro, e pegando um gancho na fala do Sérgio, essa questão também da superdivisão que houve em determinado momento de vários setores, com várias entidades representativas que quase se sobrepõem, né? E aí você tem hoje um panorama de várias entidades que a maior parte está vulnerável, né? Já faz um certo tempo, né? Mas agora está muito mais exposto isso com o fim do imposto sindical. Mas, ao mesmo tempo, como disse o Sérgio, a gente percebe também que cada um quer manter sua estrutura. A renovação sindical é muito lenta na parte dos dirigentes, me parece, né? E aí não consegue se contemplar a renovação que acontece na sociedade, o que também acaba sendo um impedimento de envolvimento com as causas sociais de maneira mais ampla. Por quê? Na época que eu me envolvi com o sindicalismo, 40 anos atrás, você tinha no sindicato o departamento da mulher, aí você tinha lá a única presença feminina, você tinha o departamento do jovem, aí você tinha lá o único jovem, né? E assim por diante, né? Me parece que essa renovação ainda não se contemplou devidamente para ver uma boa mistura, como a sociedade está muito misturada, né? Entre várias gerações, idades diferentes, gêneros diferentes e causas diferentes, né? Então, me parece que assim, um dos desafios também é acelerar essa transição. Não é a geração atual abandonar a sua estrutura, como você falou, talvez, mas pelo menos oxigenar e poder misturar mais para representar mais a sua sociedade. Aí talvez, inclusive, consiga cativar mais sua base também, porque a base, com certeza, ela é misturada, no bom sentido, né? Então, talvez as direções também tenham que se misturar mais, abrir mais, e muitas vezes chamar mais, né, de uma forma ou de outra, né? Se as pessoas não vêm, tem que ir até o perfil das pessoas que interessa, para trazer elas para dentro, dar o espaço para dentro, não sei, porque isso também vai se refletir na comunicação, e a comunicação se refletindo, ela sensibiliza as pessoas de maneira diferente. Então, como vocês veem uma consideração final sobre a renovação das lideranças. Não que eu estou dizendo que as lideranças atuais tenham que sair, mas se pluralizar e se diversificar, né? Como se pode fazer isso para que o sindicato possa espelhar mais a sua base? Começando, então, agora pelo Ronaldo, uma falinha final, Ronaldo, umas 90 segundos, por favor. É o seu microfone que está desligado, Ronaldo. Tem que religar, por favor, amigo. Obrigado, Sérgio. Eu acredito assim que a maior renovação tem que ser uma renovação psicoemocional, estar atualizado com os novos tempos e saber que aí muitas vezes não está à frente da presidência, da diretoria do sindicato, não significa que não possa contribuir, mas às vezes o mais importante é colocar pessoas que estejam antenadas com o mundo moderno, mas a renovação que eu digo é a renovação da própria pessoa, né? Que ela se antene ao mundo moderno, essas novas necessidades, esses jovens, negros, mulheres, grupos vulneráveis, criança, adolescente, construir essas pautas. E essa é a maior renovação que se tem que ter em mente, né? E uma que é fundamental, Sérgio, é o retorno das entidades sindicais aos movimentos sociais. As entidades sindicais se colocarem como movimentos sociais que não estão somente cingidos às relações de emprego formal. Nós temos muitas categorias que sequer estão, ou muitas profissões que estão sofrendo com a informalidade, seja em empregos mais sofisticados, como médico, como os trabalhadores em plataformas digitais, e até trabalhadores mais simples. Então, essa é a renovação que se tem que ter. O movimento sindical
estar antenado com as novas necessidades, com as mudanças no mundo moderno e voltar a ter a concepção de que é um movimento social e ampliar, inclusive, o diálogo com os movimentos sociais que aí estão. E fazendo também convenções coletivas, acordos coletivos por ramo, como disse o Sérgio, que já existe, e trazendo também esses movimentos sociais para um diálogo mais amplo. Seria aí um ponto de muito fortalecimento e sobrevivência das entidades sindicais. Sérgio? É verdade, essa questão dos movimentos é importante a gente estar atento mesmo, porque o episódio de 2013, com a questão da tarifa de ônibus em São Paulo, e que virou aquela coisa pelo Brasil todo, eles não queriam lá os partidos políticos, não queriam nem as entidades sindicais, centrais sindicais. Então, é importante essa fala mesmo, dos sindicatos se enxergarem enquanto um movimento social também e fazer parte, de uma forma ou de outra, né, junto com esses movimentos que foram, ao longo desses últimos anos, muito criminalizados, como o MST, o MTST, vários outros movimentos. E agora, com essa questão da pandemia, a gente teve uma noção da quantidade de trabalhadores do setor informal. Para se ter uma ideia, parece que são mais de 20 milhões ou mais que não foram atendidos ainda com esse auxílio emergencial, né? Então, você tem aí, a gente ficava fazendo uma conta furada, né? Do desempregado, do informal e do desalentado. Todos esses aumentaram e vão aumentar muito. Então, é de suma importância que a gente esteja também muito antenado nessas questões voltadas aos movimentos sociais. Só uma última questão. Como nosso sindicato, eu falei, a gente está com um pé nas privadas, um pé na pública, a gente está meio eclético, né? O pessoal da Cinemateca Brasileira em São Paulo, que está em greve já desde o dia 7 de julho, estão sem receber salário há 4 meses, porque o governo está numa enrolação de repasse com a Associação Roquete Pinto, que é a SERP, que também atua na TV Escola no Rio de Janeiro. Por isso, o pessoal da Cinemateca, eles colocaram como categoria preponderante, está na nossa responsabilidade de representação. E a gente está lá numa luta danada contra o governo federal, que não repassou os 13 milhões de reais na conta da SERP, né? O fato é que os trabalhadores já estão há 4 meses sem receber salários e benefícios, e a gente vai agora ter que entrar com dissídio no Tribunal Regional do Trabalho, porque nem a SERP e nem o governo federal dá uma solução para o problema. Ok, obrigado. Gozi? Olha, Sérgio, eu vejo renovação, sim. Eu vejo caminhando juntos experiência e novas ideias. É isto que faz a máquina andar. Ideias surgem e ideias progressistas. Surgem exatamente com a junção da experiência com os novos que estão chegando. Eu vejo essa renovação, tranquilamente. O que eu vejo é um governo tentando barrar tudo isso o tempo inteiro. O colega Sérgio também falou da Cinemateca agora, por exemplo. O que acontece com a Cinemateca? Tudo aquilo que não é de interesse do governo, ele quer destruir mesmo. A cultura é o principal ponto de destruição para o governo, claro. É isso que está acontecendo na Cinemateca, no cinema em geral, nas artes em geral. O que aconteceu com o cinema, por exemplo? Entendeu? Não interessa. Se não caminhar do jeito que o governo acha que é o momento correto, portanto, extremamente conservador, não vai ter nenhum auxílio do governo e vai ter problemas sérios mesmo. Por isso que eu continuo dizendo, nós temos que mudar o que está acontecendo no Brasil.
Ok, obrigado, José Góes. Agradeço demais todos os participantes. Vivian, quer fazer um encerramento, agradecendo aos seus internautas, cada um dos participantes? Foi muito bom estar com vocês mais uma vez aqui nessa série, né? Foram 4 lives discutindo aí o futuro do trabalho e do trabalhador. Hoje encerramos com chave de ouro, o Dr. Ronaldo, procurador do Ministério Público do Trabalho, hoje coordenador do CONALES, né? Coordenadoria Nacional de Liberdade Sindical, o José Góes, que é o presidente aí da Pública Central dos Sindicatos, Sérgio Hipólito Guimarães, coordenador do Sindicato dos Radialistas do Estado de São Paulo. E como você já disse, né, Sérgio, é um tema que a gente poderia ficar aqui, nos debruçarmos sobre ele durante algumas horas, né? Foi muito pouco, deixou um gostinho de quero mais, e vamos pensar em como continuar esse debate. Quero agradecer a todos os amigos que nos acompanharam, enviaram perguntas, sugestões, críticas. Vi muita gente aí de Piracicaba. Quero registrar especialmente a presença do Paiva, que é um dirigente atual muito atuante aqui na nossa região, pessoas muito queridas participando conosco. A ideia é essa, a gente trazer para a discussão aí temas que fomentam o direito do trabalho, a vida em sociedade e a aproximação com toda a sociedade para que a gente consiga construir algo melhor e mais positivo. Aproveito já para registrar também, Sérgio, minha gratidão pelo convite em participar com você aqui como moderadora. Foi uma experiência muito rica para mim. Só aprendi e espero que esse evento seja o primeiro de muitos, que a gente possa fazer muitos outros. Eu passo a palavra para você, Sérgio. Ok, muito obrigado, então. Assim dou por encerrada. Em breve aí a gente deve ter alguma nova agenda, vamos estar divulgando. Agradeço bastante, foi um grande prazer poder justamente ser facilitador. O Ribeirão Preto presente, o pessoal dos motoboys também disse que está presente, radialistas presentes. Tivemos uma mistura muito boa e salutar. A ideia é essa, né? Foi muito legal justamente ser facilitadora em conjunto com a Vivian, de uma série que trouxe várias áreas juntas, né, e aproximou serviço público, serviço privado, né? Tivemos em outras oportunidades a pessoal da Justiça do Trabalho, juízes também, tivemos auditores do trabalho aqui também, liderança dos comerciários, então foi uma mistura muito boa, salutar, de construção, de encontrar um vocabulário, reconhecimento e familiaridade em comum, que é um primeiro passo. Muito obrigado a todos, obrigado pela audiência, tivemos uma participação muito boa, e até uma próxima oportunidade. Um bom final de noite a todos. Até. Tchau. Tchau.